Jesus é o motivo da nossa alegria. Queridos, eu quero ler convosco Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 18, e depois faremos a leitura, no mesmo capítulo, do versículo 39 ao versículo 43. Texto muito conhecido, né? E eu dou o tema aqui, Jesus entrou em minha vida. Você pode falar para você também, Jesus entrou em minha vida. Isso é muito sério, viu? Porque quando Jesus entra de fato na nossa vida, existem os caminhos, existe como Ele assim o faz, e muitas coisas acontecem fruto de um Jesus que entrou em nossa vida. E se alguém pode dizer que Jesus foi um cara entrão, foi essa mulher desse texto. Jesus entrou mesmo na vida dela. Encontrou liberdade para esmiuçar detalhes da vida dela. Mas isso só aconteceu porque ela permitiu. Mas vamos ver o texto. Leio na NVI. O vento não quer deixar. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. A Bíblia tem tanto detalhe, né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, eles não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus, a tua palavra lida, peço que por meio do teu Espírito Santo, sem qual não posso fazer coisa alguma, que o teu Espírito auxilie, gerando aqui uma palavra clara, que seja a tua palavra compreendida, recebida no coração de cada um, Pai. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Jesus entrou em minha vida. Que coisa, hein? Muito, muito fantástico isso.
E a gente está diante de um texto que relata o encontro de Jesus com a mulher, né, a mulher samaritana. Uma mulher que não sabemos o nome dela, a Bíblia não relata o nome dela, uma mulher rejeitada pelos judeus, né, por ser de Samaria. Havia, assim, um conflito entre eles, houve uma divisão de reinos, reino do sul e reino do norte, né, então havia esse conflito ali. Então, uma mulher que rejeitada socialmente por sua conduta moral, né, adúltera, vivia um relacionamento com um homem casado, deveria viver se escondendo. E o texto é claro que o horário que ela foi tirar água no poço não era um horário propício para aquilo. Então, ela foi no horário que não ia ninguém. Deu ruim para ela, que Jesus foi também. Ela foi no horário que não esperava encontrar com ninguém naquele horário ali, meio-dia, e ela entra ali, e Jesus chega naquele lugar, e a gente vê que Jesus começa a futucar a vida daquela mulher. Jesus começa a se aproximar daquela mulher. E Jesus entra na vida daquela mulher. Jesus, ele encontra espaço para entrar na vida daquela mulher. E a primeira coisa que Jesus faz, quando ele começa a puxar conversa, que ali tem um diálogo, e a gente percebe que tem perguntas e respostas, não é uma coisa que um só fala, mas é uma coisa que eles estão conversando. Jesus está conversando com ela. E Jesus começa a construir ali um relacionamento de amor. Jesus começa com a conversa com aquela mulher, construir algo que ela jamais esperava que um dia alguém pudesse estar construindo com ela, um relacionamento de amor, de verdade, de cuidado. Ela estava acostumada a relacionamentos frustrados, a relacionamento que alguém tirava vantagem, a relacionamento que alguém se aproveitava dela. Então, para ela, aquilo ali já foi um grande susto. Ela não tinha ainda uma experiência real de amor. E Jesus não começa a história da vida comigo e com você de outra forma. A iniciativa de amar o ser humano é de Deus. Começa a partir dele. Ele foi quem tomou a iniciativa. Quando Jesus é dado, quando Jesus morre, essa aí foi a iniciativa de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós cantamos aqui, Ele me amou primeiro. Então, Jesus não começa de outra forma, a não ser construindo um relacionamento de amor, conversando e tratando e mexendo, mas não é uma situação onde Jesus está ali para julgar, onde Jesus está ali para condenar. Os fariseus fazem muito isto, quando, principalmente em casos que a lei, eles se apegam na lei e falam assim, o que diz a lei? Mas na lei não está escrito isso. Né? Levaram diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério, e a lei mandava matar. E os fariseus dizem assim, o que diz a lei? Não manda matar? E Jesus, conversando com eles, Jesus dá uma liçãozinha neles e fala, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, e diz que todo mundo vai embora. Mas há todo mundo, assim, apegado nisso aí. E há uma construção aqui que Jesus inicia esse relacionamento para entrar na minha vida, para entrar na sua vida, para entrar na vida dessa mulher. É uma relação de amor, é uma relação de cuidado, é uma relação de zelo. É uma relação que o texto de 1 João, lá no capítulo 4, quando fala que ele me amou primeiro, no versículo 19, os versículos que antecedem diz que o amor de Deus é o antídoto para lançar fora o medo. Porque pense comigo, como estava o coração de uma mulher como esta? Como estava com medo de enfrentar coisas, inclusive de conversar com um homem? Era muito ferida nas suas relações, era muito frustrada. Havia barreiras religiosas. Como se daria a ela se não tivesse alguém que encostasse nela com a intenção de amor? Se não fosse o próprio Jesus que ali assentasse ao lado dela, o que explicaria para mim e para você Jesus assentar ao lado daquela mulher? Que tipo de explicação teríamos para dar? Por que ele assentou-se ali? Só porque Jesus amou. A explicação não tem outra. O amor de Jesus por aquela mulher fez que ele iniciasse uma conversa com ela, iniciasse um diálogo, uma conversa, porque Deus é um Deus relacional.
Deus não é um Deus que chega e dita regras. Deus é um Deus que relaciona. Deus não é um Deus que chega e pergunta como vai você, e você diz eu estou mal, e Ele diz é o pecado. Ele te dá normas para você cumprir, mas Ele é um Deus que te dá a direção para você corrigir. Deus é um Deus de amor. Então aqui a gente está diante de um encontro de amor, não há barreiras. Jesus não tem barreiras, não tem, a religião não é uma barreira, o pecado não é uma barreira, porque tudo está abaixo do amor de Deus. O amor está acima de toda e qualquer situação. Você vê que é uma conversa, que é um diálogo, que ele começa, apenas se estende de dê-me um copo de água, e começa a questão da história. Né? A história do povo de Israel, particularidades pessoais, né? Sua vida conjugal, como é que está o seu relacionamento, como é que vai sua família, e vai lá, e Jesus vai numa conversa bem longa, bem extensa, em uma conversa que tem revelação. Ela está buscando alguma coisa que não sabe, que não conhece, que aprendeu, e Jesus fala, eu sou o Messias. Ele se revela àquela mulher, e olha que é em um lugar, que Jesus chega à beira de um poço, um lugar comum, não é um templo, não é uma sinagoga, não é um lugar onde se está lendo Bíblia, é um lugar onde só tem água e uma mulher pecadora, rejeitada ali. Os discípulos, inclusive, não estavam ali, tinham saído para comprar comida. E eu quero já dizer para você que uma conversa com Jesus, ela pode se dar em vários lugares da nossa vida. Pode se dar à beira de um poço, como se deu na vida dessa mulher. Pode ser assentada em uma celebração como esta. Pode ser em uma conexão. Pode ser em uma macro. Pode ser através de um discipulado, de uma conversa, de uma abertura de um coração, onde você não está fechado, onde você está aberto, onde você não está com restrições e travando para que as coisas aconteçam. Só que Jesus, ele fala de maneira que você entenda. Jesus fala em uma linguagem que você compreenda. Jesus fala de uma forma que talvez já aconteceu com várias pessoas aqui, já aconteceu comigo, de comentar que ouvi na pregação tal coisa que ninguém mais ouviu. Não sei se já aconteceu aqui com alguns aqui, que ouviu coisas que ninguém mais ouviu. Mas porque aquilo foi falando, sabe com quem? Com você. Conta-se a história, uma história um pouco engraçada, né, de um certo homem, cidadão chamado João Alves, no subúrbio do Rio. Um homem que era pago lá pelas pessoas para dar surra em gente, para fazer coisa ruim. E alguém contratou ele para dar uma surra, e sabe onde a pessoa que ele ia dar surra estava? Em uma igreja. E o João vai para essa igreja e fica na esquina, com um chicote na mão, esperando que aquela pessoa aparecesse lá. Para dar o exato momento, ele chegou. Só que no momento, diz que na congregação o povo cantava assim, manso e suave, Jesus está chamando. E João gostou da canção. João achou a canção bonita, a melodia bonita, prestou atenção à letra. Só que João estava ouvindo a canção, sabe como? Amansa João Alves, Jesus está chamando. Não era possível. Como a congregação estaria sabendo que ele estava ali? O que foi que aconteceu? E foi a forma que ele ouviu. Como saberia de seus propósitos? Que precisava amansar, precisava parar. Jesus está chamando, chegou o tempo para você hoje, né? E, no entanto, a música era uma coisa e ele ouvia perfeitamente outra. Jesus tem os meios de falar com você. Jesus tem como falar, comunicar a você. Jesus tem como dar freio em você fazer uma besteira, em você cometer uma loucura. Jesus tem como você ligar uma televisão e alguma coisa falar e parar você. Não sei se aconteceu com alguém aqui. Eu conheço a história de um rapaz que se desviou e no momento ele está dentro de um local com uma moça e lá quando ele procura um programa de rádio, onde é que o programa cai? Cai na rádio da igreja que ele congregava. E só sai música evangélica. Deu ruim, não aconteceu nada. Foi para casa e voltou para Jesus. Jesus fala em qualquer lugar. Jesus comunica a sua vontade em qualquer lugar, comigo e com você. Pode ser um momento de busca, né? Um momento que você está buscando algo, um momento de busca, como no caso Zaqueu.
Zaqueu está ali todo angustiado, todo cheio de problemas, e Jesus está passando, e Zaqueu tão agoniado, sobe numa árvore, né, porque era muito pequenininho assim, mais ou menos alguém, então ele vai e sobe em uma árvore, para poder ver Jesus, de tanto angustiado, de tanto conflito que tem no coração dele. Lá está Zaqueu subindo numa árvore, a multidão à frente impossibilitava que ele visse Jesus, e Zaqueu tem um momento de arrependimento. Jesus fala assim: desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Nicodemos, um homem sábio, doutor da lei, mas com um conflito sobre vida, sobre eternidade. Ou seja, tudo que estava fazendo não bastava. E está Nicodemos aí com esses conflitos, vai até Jesus de noite, no escuro, na calada da noite. E Jesus fala: é necessário nascer de novo. E ele entra, aí foi que o negócio atrapalhou. E ele não entende o que Jesus está falando. E Jesus fala para ele: importa nascer de novo. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Recebe a revelação do amor de Deus. O jovem rico, em Marcos capítulo 10, é um jovem de qualidade. Tem alguns subtítulos em Bíblia que falam: o mancebo de qualidade. Uma referência dentro de uma igreja. Se veste como deve se vestir. Faz oração, lê a Bíblia toda. E prega, ora, conhece de cabo, né, de fio a pavio. O jovem rico. E vai ter um encontro com Jesus, porque nem nada disso estava satisfazendo. É como se estivesse fazendo muita coisa e estivesse faltando algo. E quanto mais fazia, mais faltava. E ele vai diante de Jesus e fala: bom mestre, o que fazer para ter a vida eterna? Talvez alguns cristãos, alguns crentes diziam: eu já estou fazendo tudo. Eu leio a Bíblia, eu participo dos cultos, eu faço oração, eu dou dízimo, eu sou muito bom, eu sou honesto, eu estou fazendo tudo. E Jesus fala: está faltando uma coisa. Que estranho, está faltando algo, está faltando você ter uma relação sincera comigo, está faltando você ter uma experiência com amor verdadeiro. Vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E diz: porque ele possuía muitas riquezas, saiu dali pesaroso. O que ocorre é que daquele texto em diante, não se ouve mais falar a história da vida daquele rapaz. Está ali. Tem outra pessoa ali. Além do jovem rico, Jesus também encontra um homem em um momento em que a única coisa detestável era o Evangelho. A única coisa detestável era Jesus. E lá está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Paulo de Tarso. O Saulo. Tudo que ele mais perseguia, tudo que ele não queria, Jesus se encontra com quem? Com Jesus na beira, no caminho. E o que é que acontece com Saulo? Saulo vira Paulo, se converte e se torna o maior escritor, né, no Novo Testamento, com várias epístolas escritas, se torna um homem de Deus. Mas tudo isso inicia-se como? Inicia-se Jesus construindo uma relação. Jesus entrou na vida destas pessoas, só não entrou na vida daquele que, mesmo indo até ele, recusou-se a obedecê-lo. Mesmo indo, mesmo participando, mesmo fazendo muita coisa, recusou-se a obedecê-lo. Jesus entrou em minha vida, construindo um relacionamento de amor. Versículo 13 e 14 do texto lido de João. Jesus conversando ainda com a mulher. Jesus fala de água. Está falando de sede, de saciar. Ela está falando de algumas coisas com Jesus. E quando Jesus entra na vida desta mulher, assim como entra na vida de muitas pessoas aqui, sacia a busca por alegria. Sacia a busca por alegria, a busca por contentamento, a busca por ser feliz, por ser alegre, por ter vida, né? Porque as pessoas estão buscando prazer com vários, né? Em vários lugares, de várias formas. Onde essa mulher se saciava? Prazeres com vários homens. Era o caso dela. O vazio da alma faz com que busquemos sempre satisfação fora de Deus. Sempre.
Quando a nossa alma está vazia, quando ela está vazia sem Deus, mas está cheia de muitas coisas, nós buscamos nos preencher com tudo fora de Deus. Com religião, inclusive. Passamos a ser bons religiosos. Tem pessoas que por questões de fuga de alguma coisa dentro de casa, de algum relacionamento, elas se envolvem em várias áreas, em vários serviços, mas não é um coração dado, é uma fuga, uma coisa que compensa uma outra. Fuga diante da religião. Relacionamentos diversos. Dinheiro, bebidas, sexo, drogas. Jeremias diz que o povo deixou a Deus. Meu povo me deixou. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Cisternas que sempre estão secando, mas o povo está buscando a vida. Já dizia Salomão, eu quero ler Eclesiastes capítulo 2. A partir do versículo 1. Eu disse a mim mesmo. Olha que coisa, você sabia, né? Ontem eu até falei, né? Compartilhando algumas coisas nos casais, que a pessoa com quem mais a gente conversa é com nós mesmos. A pessoa que mais a gente, né? Aqui eu estou pregando e tem um bocado de gente conversando consigo mesmo. Buscando respostas, questionando, buscando. A pessoa que mais a gente conversa. E Salomão não foi só você não, Salomão, eu disse a mim mesmo. Não tinha ninguém para me ouvir. Ele fala assim, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me em grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, e ele vai dizendo aqui, tornei-me, né, mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Um homem muito feliz. Todavia, ele diz, contudo, quando avaliei tudo que as mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Tudo era vaidade. Tudo era correr atrás do vento. Ou seja, você corre, mas você nunca alcança. E ele conclui este livro aqui no último capítulo, no capítulo 12, quando ele está buscando o sentido da vida, entender as coisas e uma razão lógica para viver. E ele conclui aqui no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. Tudo é vaidade. Tudo se passa. Lembra do filho pródigo? Buscando alegria fora de Deus. Saiu de casa e foi embora e estragou tudo. Teve uma história ruim, mas teve história escrita. Teve o retorno para casa. Lembra do jovem rico? Não teve história para contar. Jesus entrou em minha vida. Jesus começa na conversa com a mulher, ele desenvolve, entra no assunto da família e pergunta, onde está seu marido? E ali está acontecendo um processo, quando Jesus está conversando, tocando na ferida real. Onde está seu marido? Talvez este seria o assunto que mais ela evitava conversar. Existem feridas na vida de pessoas, que elas não querem tocar no assunto, e Deus quer curar nessa noite.
As pessoas fogem. Ontem Lucas comentou algo nos casais, que algumas coisas que as pessoas trazem de bagagem, elas ficam de alguma forma segurando aquilo, e segura, não quer tocar naquele assunto, porque no momento que uma coisa semelhante aparece, principalmente entre casais, até uma voz diferente, alguma coisa que tem uma ligação com o passado, estraga tudo na história. A pessoa traz à tona aquilo que já viveu. Então, para ela, não seria uma boa conversa, porque era uma escrava de relacionamentos. Este era um assunto que ela mais evitava. Eu quero dizer para você, se o assunto ainda incomoda, é sinal que ainda não houve cura. Se olha na internet e ainda incomoda, é sinal que ainda não houve cura, ou não houve uma conversão verdadeira. A cura é um processo que se inicia na entrega e continua no discipulado. A gente pega a palavra, as pessoas entregam a vida para Jesus, mas não para por aí. Murilo estava aqui dando testemunho. Murilo estava falando que está se reunindo com as pessoas e coisas estão acontecendo. Murilo com problema na sua família, problema com o seu pai, e lá algumas coisas estão acontecendo agora, mas já é cristão, já é servo de Deus, candidato ao presbitério, um homem que tem um testemunho intocável aqui no nosso meio, mas ainda precisa de cura. E tudo isso acontece no discipulado. E por que acontece com ele? Acontece com muita gente no nosso meio. Porque as pessoas estão abertas a se expor. As pessoas estão abertas, assim como essa mulher, a quando ouvir, vai e traz teu marido. Quando ouvir sobre a vida, ela fala assim, dissertes a verdade ao meu respeito. As pessoas estão aceitando a condição que se encontram para ter uma vida diferente. Ao tocar na ferida, queridos, vem a libertação. Deixa de ser escravo e em seguida a cura. Todo encontro com Jesus, o Espírito Santo trabalha para gerar arrependimento, libertação, cura e envio. Todo encontro com Jesus acontece essas coisas. Quem conhece Jesus tem relacionamento verdadeiro com Ele e se sacia unicamente nele. Jesus entrou em minha vida. E aí agora, no versículo 39 ao 43 de João, capítulo 4. Eu já estou pertinho de terminar. João 4, 39 ao 43, que diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Queridos, presta bem atenção. Jesus não vai entrar na sua vida para que você mude de religião. Tem muitas pessoas que dizem que Jesus entrou na vida, elas só mudaram de religião. Elas só mudaram de hábitos religiosos, elas deixaram de fazer algumas coisas e hoje frequentam igrejas cristãs evangélicas, sentam nas cadeiras e participam de cultos e mais cultos e mais cultos, mas Jesus não vai entrar na vida de ninguém para tornar você um religioso. Jesus entra na vida das pessoas, não é para que a gente mude de religião, mas é para que se mude de vida. A entrada de Jesus é uma transformação de vida. E sabe o que acontece com essa mulher que ela está dando esse testemunho? Eu chamo aqui, Jesus entrou em minha vida, transformou-me de ferido para uma ferramenta de cura para outros. Isso é um poder muito grande dado por Deus na vida dessa mulher e na vida da igreja. Não foi uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Uma mudança que houve testemunho, uma mudança que houve transformação. Recentemente estivemos em Novo Paraíso. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei, com lágrimas nos olhos, os testemunhos que ali ouvimos e quem esteve lá ouviu. Os testemunhos dos missionários, coisas que as pessoas viam pelo caminho falando, eu não sabia que fulano tinha passado por isso ou aquilo.
Só que aquelas pessoas estão lá, no campo missionário. Pessoas que foram feridas outrora por várias coisas na história da vida, curando outras vidas. Pessoas que não mudaram de religião. Pessoas que Jesus mudou a vida. Por causa do testemunho que fui e que Jesus me transformou, posso ser canal para a transformação de outros. Ela mesma, a mulher, com má fama conhecida, fala de Jesus, e creio que com tanta autoridade, que as pessoas creram em Jesus. E a conversa que ela estava tendo com Jesus gerou arrependimento. O pecado foi trazido à tona. Libertação livre, cura, alma ferida, mudança de vida transformada, conduzida pelo Espírito Santo a falar de Jesus. Pare para pensar. Jesus entrou na sua vida. Jesus está em você. O início da sua caminhada cristã foi construída com a relação de amor. Você está correndo atrás de alegria fora de Jesus, ou Jesus que entrou em sua vida saciou a sua busca? Jesus curou algumas feridas em você, ou ainda tem partes da sua vida que não podem ser tocadas? Pare para pensar. Tem algo na sua vida que não pode ser tocado? Você já foi curado, já foi liberto, tem um relacionamento com Jesus, mas você está disposto a curar outras pessoas? Você está disposto a com o que o Jesus fez na sua vida, na história de casamento, na história de família, em qualquer outra história, quer seja de vícios, de perto, qualquer outra história da sua vida, de pai, de mau filho, você está disposto a entender que Jesus curou você para que você seja uma ferramenta de cura na vida de outros? Você está consciente que tem muitas pessoas aí andando pelo mesmo caminho que outrora eu e você andávamos, e que nós somos instrumentos dados por Deus para a vida daquelas pessoas para ajudá-las a sair desse caminho? Ou você está simplesmente conformado em participar de um grupo bom de pessoas, de um grupo bom de cristãos? Jesus não curou a mim e a você para sermos apenas crentes. Jesus cura a nossa vida para essa transformação chegar a outro. Você pode reagir de duas maneiras, querido. Jesus chegou em sua vida. Você pode reagir como um jovem rico. Você pode reagir como ele. Ele vai, conversa com Jesus, crê que Jesus é autoridade, mas segue a vida sem Jesus. Olha que coisa. Vai, conversa, é como se viesse, assistisse uma celebração e mais outra, e Deus falou comigo, isso é verdade, e vai e volta, mas você continua vivendo sem Jesus. Mas você pode também decidir como a mulher samaritana. Enfrenta algumas dificuldades. Conversa com Jesus. Fala, inclusive, assustada. Como pode isto? Como pode essas coisas acontecer? Só que decide viver com Jesus. Eu convido você a se colocar de pé. Jesus chegou em minha vida. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, eu convido você a sair do seu lugar para ser tocado e banhado por algo que vai romper as barreiras do medo na sua vida. Pelo Espírito Santo, por Jesus. Se tem coisas ainda, se tem feridas em você que não podem ser tocadas, se tem coisa que quando mexe, isso te abate, isso te entristece, é porque você ainda está faltando, assim como essa mulher, assim como na minha vida, assim como na vida de muitas pessoas, está faltando de fato se curvar diante do amor de Jesus, diante do amor que lança fora o medo. Se você é uma pessoa que não consegue se controlar, se tem situações na sua vida, se tem parte da sua vida que vai e volta, você cai, você peca, você não consegue se firmar em Jesus, eu também chamo você a sair do seu lugar, a vir à frente, a ser banhado, porque não posso falar outra coisa a não ser o amor de Jesus é derramado, o amor de Jesus é que fortalece,
O amor de Jesus é que cura. O amor de Jesus é que perdoa. O amor de Jesus é que restaura. O amor de Jesus é que renova. O amor de Jesus é que faz nova todas as coisas. O amor de Jesus é que levanta o caído. O amor de Jesus é que ressuscita os mortos. Se você busca fora dele alguma coisa, alegria, satisfação, se você busca a solução para a sua vida fora de Jesus, também eu chamo você para sair do seu lugar. Seja onde for, ele fala: vem a mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Se você está aqui também, e você é uma pessoa que já teve várias experiências com Jesus, que Jesus fala diretamente com você, mas que você olha ali quando Lucas estava falando, quando nós falávamos a semana passada dos lugares que o campo missionário, que nós vamos enviar 50 pessoas, e isso não mexe no seu coração, isso não toca em nada, venha também. Você precisa ser curado, você precisa ser livre nessa noite para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu chamado. O Senhor entrou na minha vida. Aleluia. Feche seus olhos. Gostaria de chamar os presbíteros aqui da igreja, os que estão desocupados. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Eu quero pedir que agora Mateus Oliveira, Cláudio não está por aqui. Quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero estar orando pela sua vida. Os presbíteros vão estar tocando em você. Esteja clamando: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida, muda minha história. Jesus, é tudo que falta em mim é o Senhor. Eu leio Bíblia, eu participo de conexão, mas tudo que falta é o Senhor. Entra na minha história, na minha mente. Se tem algo na sua mente perturbando, coloque a mão sobre a sua mente.
Você que quer entregar a vida para Jesus também, diga. Quando os presbíteros estiverem passando, diga: eu estou entregando minha vida para Jesus hoje. Eu estou me reconciliando com o Senhor hoje e agora. Eu estou me rendendo ao Senhor agora. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor entra na história da nossa vida e muda a nossa vida. Às vezes nós resistimos com achismos. Às vezes não queremos viver a mudança que tem preparado para nós. Aqui tem pessoas à frente, Senhor, que às vezes rejeitam, ou que até aqui lutaram, rejeitando, lutando, para que mudanças acontecessem. E o teu amor nessa noite o atraiu estas pessoas. O teu amor o chamou, o teu amor assim o trouxe a uma conversa pessoal contigo, a uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Essas pessoas estão aqui à frente chamadas pelo nome, porque o Senhor conhece a cada uma delas. E aqui nós oramos nessa noite, Senhor, pedimos que desça sobre elas com a unção do teu Espírito Santo, desfazendo o mal, quebrando o jugo, impedindo toda e qualquer ação contrária na vida dessas pessoas, nas famílias aqui representadas, na vida financeira, na relação com o Senhor, na relação com os cônjuges, os casados, na relação com seus filhos, na relação com seus pais e acima de tudo na relação contigo, Jesus. Pessoas que quebraram o relacionamento com o Senhor, pessoas que pecaram diante do Senhor e que aqui nesse momento estão confessando, estão assim vindo quebradas, dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Derrama a unção para perdoar, para curar, para restaurar, para dar uma nova direção de vida. Jovens, crianças, todos estes que aqui à frente o vieram, Senhor, e estes que nos assistem através do YouTube, nessa transmissão, e que estão entregando a sua vida também ao Senhor, que estão colocando a vida debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, do nome de Jesus. Que o Senhor conceda, Senhor, verdadeiramente libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida destes aqui, Senhor. E que louvemos o Teu nome pela Tua palavra, pelos milagres que o Senhor está realizando no nosso meio nesta noite, pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E assim, nós estamos encerrando essa celebração, cantando Quero Te Amar Mais, Senhor. Que tenhas todos uma excelente semana e não perca nada do que Deus colocou nas suas mãos nessa noite.